Daniel Gate, ele é um jogo virtual extremamente jogado, por milhares e milhares de jogadores, muito parecido com um mundo fictício, fantasioso. Nesse mundo você pode escolher sua raça e até mesmo escolher viver uma vida cotidiana como sendo um ferreiro. Você pode escolher qualquer coisa nesse mundo. O problema é que depois de um tempo, os jogadores que morriam nesse jogo acabaram descobrindo que se morressem nele, também morreriam na vida real. Isso era perigoso, já que eles não conseguiam também se deslogar do jogo, e isso tornava tudo difícil. Mas, graças a um grande jogador, o maior jogador desse jogo, eles tinham uma esperança de conseguirem se libertar e conseguirem vencer o chefão final. E foi isso que Shin foi fazer. Com grande coragem, ele foi enfrentar o chefão final, que era muito difícil e poderoso. Por mais que ele se esforçasse, aquele vilão era muito forte, mas cada vez mais Shin usava de suas habilidades e do seu grande potencial para conseguir vencer aquele monstro, até que finalmente ele conseguiu sua vitória. Finalmente! Depois de conseguir vencer aquele monstro poderoso, ele logo abriu para os outros jogadores e viu que eles estavam se deslocando do jogo. O problema é que quando o Shin foi fazer a mesma coisa, obviamente, ele finalmente conseguiu vencer, então ele vai querer se deslogar logo, ele não poderia fazer isso, já que um grande portão se abriu atrás dele. E quando esse portão se abriu, uma grande luz surgiu, cegando tudo. Quando ele abre os olhos, ele está naquele mundo. Ele não entende o que aconteceu. Ele tenta se deslogar e percebe que o botão de deslogar sumiu. Parece que ele entrou no mundo daquele jogo de verdade, um mundo fantasioso. E todas as suas estatísticas foram altamente bufadas, então ele está muito poderoso. Ele pensa que isso talvez seja a recompensa do jogo, mas antes disso ele decide ir para sua própria casa. Talvez lá ele consiga algumas respostas. É importante ele também conversar com novas pessoas para ver o que está acontecendo. Quando o time finalmente chega ao Santuário da Lua, ele percebe uma garota de cabelos escuros, uma elfa sendo atacada por homens. Ela é levada para fora da barreira, mesmo ela dizendo que ela não podia, isso não podia acontecer. Quando ela sai, ela começa a brilhar e uma grande fera aparece. Todos aqueles homens que estavam segurando fogem dali. E quando ela finalmente pensou que ia ser morta, Shin, o seu salvador, acaba a salvando. Ele leva para dentro e eles começam a conversar. Ele fala que está procurando por Shin, e que era sua NPC, mas basicamente acaba descobrindo que essa mesma agora se tornou extremamente importante nesse mundo e também agora é dona do Santuário da Lua. Ele finalmente percebe que talvez o mundo fantasioso que ele está ali é totalmente diferente, principalmente por fazer algumas perguntas para ela. Ele descobre que se passou 500 anos depois daquele dia, o qual ele acabou adormecendo. Ele basicamente se tornou uma pessoa muito importante nesse mundo, que é estranho. Ela era apenas uma NPC. Era como se ela realmente tivesse ganhado vida. Então, ele decide mostrar para ela uma moeda. E ao mostrar essa moeda, uma moeda de pequeno valor, quando a própria Tierra acaba vendo isso, ela fica impressionada, porque aquela moeda valia muito nesse mundo. Muito, muito mesmo. Então ele ficou impressionado com a diferença que tem de tempo nesses dois locais. Nesse meio tempo, ele decide entregar essa moeda para ela, já que ela parecia bastante interessada nessa moeda. E, sendo bem sincero, não é como se essa moeda faltasse para ele. E ela ficou extremamente bem feliz. Nesse meio tempo, ele se perguntou por que diabos ela estava tão preocupada em sair daquele local do Santuário da Lua. Ela acaba revelando que basicamente ela tem uma maldição, e se ela sair desse lugar, basicamente as feras começam a atacá-la, o que torna bastante perigoso. Isso é uma maldição bastante difícil e complicada. Além disso, parece que a própria Shinê vem andado ao redor do mundo pesquisando sobre uma forma de deter essa maldição. Mas Shin é um mago poderoso, ele consegue facilmente detectar a maldição dela, e é exatamente o que ele faz. A maldição dela, ele rapidamente tenta curá-la, e ele finalmente usa o seu poder para curá-la. Uma grande luz surge e ela começa a brilhar. Ele vai ver o resultado para ver se ela finalmente melhorou. Segundo ela, os cabelos eram brancos e se escureceram. Então quando ela vai olhar ao espelho para ver seu cabelo, apenas uma parte de seu cabelo ficou branco. E o Shin ficou um pouco decepcionado, mas ao ver as lágrimas de Tierra, ele percebeu que mesmo sendo pouco, para ela aquilo era muito o suficiente, pois ela finalmente pôde ver a cor do seu cabelo de volta, mesmo que seja um pedaço. Além disso, ele decidiu fazer uma surpresa para ela. Ele decidiu levar ela para ver uma coisa lá fora. Tierra, devido à sua maldição, sempre se manteve no Santuário da Lua. Deve ser muito cansativo para ela não poder ver as belezas da vida. Então, o próprio Shin levou para ela para ver uma vista.
não era muita coisa para Shin, que via aquilo todo dia, mas para Tiera aquilo era muito valioso. Quando eles voltaram para o Santuário da Lua, ela entrega uma carta de recomendação para ele do Santuário da Lua. É uma carta muito importante que dá ele a oportunidade de entrar em vários países. Então é muito importante mesmo. Apesar disso, ela também demonstrou agora estar apaixonada por ele. Mas ela evitou o máximo demonstrar isso. Ele acaba indo para o reino de Berelite. Então ele acaba indo entrar no reino de Berelite. Ele acaba indo já em busca de uma guilda. É importante para ele, né, já conseguir algum dinheiro também, se comunica com as pessoas para conseguir o máximo de informações possível. Então ele vai se entrar na guilda, ele percebe que realmente é uma coisa bastante demorada, diferente do processo antigo, e obviamente porque é um trabalho que envolve muitas pessoas. E engraçado que ele viu a recepcionista e quando ele vai para outra parte da recepção, é basicamente a mesma garota, porque elas são só de aparência, elas são gêmeas. Então, depois de um tempo, com essa demora, ele viu umas pessoas falando de pessoas sendo atacadas por algo, um ser monstruoso. Mas isso é obviamente cortado, porque a recepcionista acaba chegando. Ela acaba levando uma comida pro Prota. Só que ela fica meio com aquele clima esquisito, dela olhando demais pra ele e tal. E ele fica tipo, o que você quer? Mas depois de muito tempo, ele até come, nesse meio tempo estava muito boa, mas ela continua com aquele clima esquisito, então ele pergunta para ela o que ela quer. E ela acaba falando como ele conseguiu essa carta de recomendação do Santuário da Lua, que aquilo realmente era muito importante. Ele precisava fazer um teste. Provavelmente teria que envolver o mestre da guilda, que o protagonista não queria, já que não queria chamar atenção. Mas não adiantou muita coisa, já que o mestre da guilda estava atrás dele. Logo levou ele para uma sala. Ele parecia um homem gentil, mas sério. E ele logo fez o teste de recomendar cartas. Se as cartas, ele também tinha um carta do Santuário da Lua, então se as duas cartas brilhassem quando estivessem juntas, ela seria uma carta verdadeira. E obviamente brilhou. Ele logo viu que Shin parecia ser, apesar de ser jovem, uma pessoa importante. Então ele logo deu as boas-vindas para Shin. Ele seria importante para as coisas perigosas que eles teriam que enfrentar de agora em diante. Então eles logo se apertaram as mãos e se despediram um do outro. Logo Shin foi descansar um pouco, foi realmente um dia bastante difícil. Ele teve que fazer várias coisas no dia e já teve que fazer tantas coisas e conversar com várias pessoas. Ele logo vai descansar, porque no próximo dia ele já vai para a guilda de novo para pegar seu rank. Ele é rank G, é de G a S, então ele é ainda do rank mais fraco, ele tem que pegar missões fáceis, obviamente. Ele logo vai pegar uma missão de pegar algumas plantas, depois para conseguir algum dinheiro. Por exemplo, ele acaba percebendo que tem um monstro no radar. Ele acaba procurando e quando finalmente encontra, é um Skullface Jack. É o monstro da escuridão. Só que ele tá com uma arma sagrada de luz, isso é meio estranho. Mas ele acaba indo pra cima desse monstro. Ele obviamente é o monstro que estava sendo relatado pelas pessoas da guilda que estavam atacando pessoas. Ele logo vai pra cima dele com veracidade, o monstro parece ser muito poderoso. Ele não parece que é um homem habilidoso, ele teria que lutar um pouco a sério. Então, quando ele enfrentou dificuldades, ele logo usou o destravar para que todas suas técnicas chegassem num potencial absurdo. Só com isso ele conseguiu usar um golpe máximo e conseguiu derrotar aquele Skullface. O problema é que a espada do monstro voou para longe. Ele gosta de aquela espada, já que a espada dele o desgastou. Mas então, parece que Shin terá várias dificuldades e terá muito trabalho para descobrir o que aconteceu nesses 500 anos. Além disso, parece que aquela espada acabou chegando numa casa de uma pessoa importante. Então, como tudo isso vai acabar? Se vocês querem que eu traga a continuação, deixa o like, comente se vocês querem mais e até a próxima conversa. Valeu, falou!